Olá! Com certeza você já ouviu alguma vez alguém falar que, ao acordar, foi pisar no chão e não conseguiu andar. Tamanha dor que a pessoa sentiu ao pisar e ao tocar ao chão. Hoje vamos falar sobre o esporão de calcânio. Vamos começar por dizer o que é o calcânio. É aquele osso da parte posterior do pé que nós chamamos de calcanhar. Esse osso é o calcânio. O esporão de calcânio é um crescimento anormal do osso, uma espécie de espinhos, que também são conhecidos como osteófitos. E eles nascem nesse osso do calcânio, na parte posterior do pé. Esses espinhos, eles formam uma saliência óssea, que corresponde a um depósito anormal de cálcio. Na maioria das vezes, ele fica por baixo, na parte inferior. Por isso que quando a pessoa vai fazer a pisada, ela sente a dor. E, de forma alguma, esses espinhos são vistos a olho nu. Conforme eu disse, o calcânio é um osso que fica na parte posterior do pé. Ele é o maior osso que temos nos pés. Ele é responsável por sustentar o peso do nosso corpo, suportando impactos constantes e intensos. Segundo alguns estudos, esse esporão ele pode nascer e surgir devido a alguns microtraumas e algumas inflamações crônicas, que vão favorecer a calcificação dos tecidos em volta do calcânio. Na maioria das vezes, o esporão ele nasce na parte de baixo dos pés, ou seja, na parte inferior. E, no entanto, ele também poderá surgir naquela região de trás do pé, onde fica o tendão de Aquiles. Em muitos casos, o esporão ele pode ser assintomático, mas é muito pouco os casos em que são assintomáticos. A grande maioria, o paciente, ele sente muita dor, impossibilitando a marcha e a mobilidade deste indivíduo. E quais são as causas? Por que aparecem esses espinhos ou esses osteófitos? As causas do esporão de calcânio, elas não são completamente conhecidas. No entanto, há vários fatores de risco para que isso aconteça. Um dos exemplos que podemos dar são atividades esportivas que causem muito impacto no calcanhar, porque vai fazendo com que ocorra microtraumas e inflamações recorrentes. Calçados inadequados, quando eles são muito apertados, calçados velhos que já estejam deformados e no caso das mulheres, sapatos altos. A biomecânica da pisada errada, ou seja, quando o paciente ele pisa errado. Permanecer muitas horas de pé também é um fator que poderá desencadear por causa do peso do corpo nos pés. A obesidade também podemos considerar como um fator de risco. E quais os sintomas? O paciente ele pode permanecer durante muito tempo sem sentir
essas dores e sem ter esses sintomas. A forma mais comum ou a dor mais comum é a dor no próprio calcanhar. É uma dor tipo pontadas. Muitas vezes os pacientes referem como se fossem umas facadas. E para que essas dores existam, não necessariamente o paciente já poderá ter esse esporão. Muitas vezes as dores iniciam com uma inflamação na fáscia. Muitas vezes o paciente começa a notar que há essa dor, que existe esse problema, porque quando ele se levanta da cama logo de manhã cedo e vai colocar os pés no chão, ele muitas vezes não consegue, tornando-se um ato difícil de fazer. E ele muitas vezes sai mancando porque não consegue apoiar o calcanhar no chão. Também acontece quando ficamos muito tempo sentado e quando vamos levantar, torna-se também um movimento difícil, porque a gente não consegue pôr os pés todo no chão, dificultando a marcha. Há casos em que o paciente refere dor ao subir e descer as escadas, porque ele faz um apoio mais firme e mais pesado ao subir e descer as escadas. Por isso ele nota mais nessa situação. Em alguns casos, pode haver edema na região do calcanhar e até mesmo do tornozelo. Diagnóstico. Além da história clínica que o paciente refere de não conseguir apoiar o pé no chão, de sentir a dor de pontada e facada, os exames complementares são muito importantes, porque eles vão auxiliar num diagnóstico preciso e correto. Esses exames podem ser um raio-x ou uma ressonância magnética, mas muitas vezes, através do raio-x, o médico já consegue fazer esse diagnóstico. Prognóstico. Tratamentos com anti-inflamatórios na fase aguda vão ajudar a aliviar a dor. Eles não curam e nem tratam o esporão, porque uma vez que essa saliência óssea existe, ela vai estar sempre ali. O que acontece é que vão ter fases agudas e fases em que o paciente nem sequer lembra que ele existe. Por isso, o tratamento com anti-inflamatório vai ajudar no alívio da dor e na diminuição desse processo inflamatório no momento. Para eliminar essa tal saliência óssea, esse osteófito, esses espinhos, só mesmo através de cirurgias. No entanto, mesmo o paciente fazendo uma raspagem ou tirando esses espinhos, a chance de recidiva é muito grande. Ou seja, a chance de voltar novas saliências ósseas é muito elevada. Tratamento. As orientações para alterações do estilo de vida é muito importante. Como, por exemplo, se o paciente for obeso, orientar que ele faça uma dieta, perder peso, é um fator que vai ajudar bastante esse paciente. Orientar o paciente a usar calçados adequados, ou seja, evitar usar chinelos por muito tempo, não usar
calçados que tenham solas duras. Orientar esse paciente a usar calçados confortáveis. Não permanecer por muito tempo na posição de pé. Fazer intervalos e repousos. As atividades que causem impacto têm que ser cortado de imediato, para que esse paciente consiga obter resposta nos tratamentos. Evitar longas caminhadas, principalmente se estas forem com calçados inadequados. Andar descalço também é uma coisa que o paciente com esporão de calcânio não pode fazer. Como já referimos aqui, anti-inflamatórios para diminuir a dor e a própria inflamação. Uso de palmilhas. Esse talvez seja dos fatores que mais ajudam este paciente. Palmilhas adequadas, sob orientações do fisioterapeuta e do seu médico. A fisioterapia, com eletroterapia, exercícios de alongamentos, o uso de crioterapia numa fase aguda para diminuir a inflamação e diminuir a dor, realizando todas as indicações do seu médico e do seu fisioterapeuta, porque ao longo do tratamento podem haver mudanças de condutas. Um tratamento adequado, que seja direcionado, que ajudem esse paciente a sair desse quadro agudo de dor, vai evitar que este paciente tenha mais complicações e que futuramente evite um problema crônico e que envolva e que depois vai causar limitações a esse paciente. Cirurgias. A cirurgia, ela só é indicada quando os tratamentos não foram eficazes. No entanto, conforme eu disse anteriormente, as chances de recidiva, ou seja, as chances desses espinhos, desse esporão voltar é muito grande. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, porque o esporão de calcânio é uma patologia muito comum e é uma patologia muito simples de se entender. No próximo vídeo eu vou falar sobre a fasciite plantar, que ela está diretamente ligada ao esporão de calcânio. Aqui vocês vão ver uma aula onde eu coloco dicas e faço alguns exercícios para orientar o alívio de dor do esporão e da fasciite plantar. Então, volta lá atrás e vejam o vídeo. Ajuda muito. Tem a dica da garrafa com gelo, que ela é muito boa e ajuda bastante. Muito obrigada, curtam, se inscrevam, divulguem, compartilhem e ajude o canal a crescer. Espero ter ajudado vocês. Tchau e até a próxima. E obrigada!